acho que a principal consequência, acho que até anterior a isso, eu acho que, em retrospecto, o que afundou a Previdência não foi a decisão agora, acho que foi o que aconteceu em maio do ano passado, todos os problemas ali envolvendo a relação do presidente Temer com a JBS. Mas acho que aumentou o peso, a tarefa que vai caber ao próximo presidente. Ou seja, quem quer que sente naquela cadeira a partir de 2019 vai ter, entre outras coisas, a necessidade de levar adiante esse conjunto de reformas. Não necessariamente essa pessoa está convencida da necessidade, mas sim, acho que é claro que precisa. A gente tem uma trajetória de contas públicas que é uma trajetória insustentável. A gente tentou sinalizar que essa trajetória não seria insustentável pela aprovação da reforma constitucional que criou o teto para o gasto público em 2016. Agora, a criação do teto em si não dá ao governo nenhum instrumento para, de fato, controlar o gasto público. Tem uma série de sanções que podem ocorrer quando o teto for eventualmente quebrado. Mas, assim, não dá nenhum instrumento para garantir que isso não aconteça. Para garantir que isso não aconteça, precisa lidar com os diferentes grupos individuais de despesa e o principal deles é a Previdência. Então, a Previdência, se a gente for somar ali o INSS, colocar junto disso a Previdência do funcionalismo público federal, se somar isso também o benefício de prestação continuada, que é uma quase aposentadoria, a gente está falando de aproximadamente 60% do gasto público federal ligado a essa dinâmica de aposentadorias, pensões, benefícios sociais, etc. Então, é ali que a gente tem que tratar. Se não for tratado agora, cria uma urgência ainda maior lá na frente. Quer dizer, quanto mais demorar para tratar o problema não fica menor. Ele fica maior e vai requerer uma medida mais dura. Então, na verdade, passa para o próximo presidente essa necessidade. Essa necessidade pode ser comprada ou não por quem for eleito em 2018. Acho que pessoas têm se manifestado contra a reforma da Previdência, na forma como ela foi proposta pelo governo. A gente tem acenado com outras propostas de Previdência que acho que não fazem o menor sentido. Né? Então, acho que falta, por enquanto, no quadro político, alguém que esteja disposto a ser o campeão da reforma previdenciária. Lembrando que a reforma previdenciária, por mais importante que ela seja, ela é o primeiro passo no que diz respeito à reforma fiscal. A reforma fiscal é um tema mais amplo, envolve o próprio redesenho do orçamento brasileiro. Né? Acho que o dado mais importante nessa história é lembrar que hoje o governo tem capacidade de determinar alguma coisa como 10% do seu orçamento. 90% do orçamento federal ele é predeterminado no exato momento em que a pessoa senta e começa a escrever esse orçamento, 90% dele está dado. 10% é que o governo tem capacidade de mexer. Eu acho isso problemático e não é só uma questão problemática, ou seja, que o gasto cresce muito, isso aí é verdade, sem dúvida, mas acho que é problemática em outros níveis também. Se a gente for parar para pensar, quer dizer, uma das principais funções de qualquer parlamento na face da Terra seria discutir orçamento. O orçamento não é discutido no Brasil. O orçamento é herdado de regras que foram estabelecidas ao longo dos anos no Brasil e basicamente não tem nada que se possa fazer a respeito. Então, a demografia muda, as demandas mudam, as demandas sociais mudam, mas o orçamento não pode se adequar a isso, porque o orçamento deriva de regras que são inflexíveis. Então, acho que tem também várias reformas, na verdade, no sentido de restabelecer a capacidade do Congresso brasileiro de formular um orçamento e não de virar basicamente um carimbador de 90% do orçamento anterior. Acho que é uma excelente pergunta. Por exemplo, de fato, não é um tema sexy. De fato, não é um tema, acho que você imagina que alguém vá ao público e fala, olha, é o seguinte, eu quero fazer uma reforma previdenciária, eu quero discutir coisas que estão ali na Constituição. A primeira coisa vai ser acusar, não, eu quero acabar com gasto de saúde e educação. Então, certamente é uma discussão politicamente complicada. Agora, mas como a gente vai ter que passar pelo seguinte, eu acho que é até possível alguém se eleger, né,
prometendo que não vai fazer nenhuma mudança nisso daí. Pode se eleger. Aliás, é mais fácil se eleger assim do que se eleger com um discurso de sangue, suor e lágrimas. O problema é que isso não facilita a vida da pessoa que vai assumir e eventualmente chegar, tá bom, eu prometi para vocês que eu não ia fazer isso, mas olha só, eu acabei de chegar aqui, eu tive uma sacada que eu agora preciso fazer isso. A gente acabou de ver isso. A gente viu exatamente o que aconteceu com o segundo governo Dilma. Dilma foi reeleita com um discurso, primeiro, que não tinha nenhum problema. As coisas estavam bem, né? Lembrado Pessimildo, que falava mal das coisas, não tinha nenhum problema. Né? E mais, assim, o pessoal que estava dizendo o contrário era o pessoal que, na verdade, estava querendo que os banqueiros fossem lá e roubassem o prato de comida das pessoas. Também fez parte da campanha. A primeira coisa que ela faz, quando é eleita, chama o vice-presidente do Bradesco para ser ministro da Fazenda. Isso não chamou o presidente do Bradesco, o presidente do Bradesco não quis ser ministro da Fazenda. E aí o Joaquim virou ministro da Fazenda com um projeto de, ok, vamos então tratar da questão fiscal no Brasil. Mas peraí, quem que disse que era para fazer isso? Quer dizer, eu não sou ingênuo, eu sei que políticos mentem em campanha. Basicamente é a profissão deles, né? Senão você não vai ser eleito. Agora, tem limites para isso. Eu acho que o limite fica muito claro com esse tipo de coisa. Você é eleito com um discurso e tenta fazer uma coisa que é radicalmente diferente, você não pode esperar que a população vai te apoiar, como não apoiou. E se a população não apoia, o Congresso percebe, né? Com todos os defeitos que o Congresso possa ter, não são poucos, né? Um defeito que ele não tem é falta de percepção do que está acontecendo com a opinião pública. Pode até, em alguns momentos, ignorar o que está acontecendo, porque, sei lá, é um problema que vai resolver mais à frente. Mas que eles sabem o que está acontecendo, acho que é muito claro para um político. O político, em geral, é uma pessoa que, de alguma forma, é perceptiva ao tipo de coisa que acontece. Eu acho que é muito diferente a relação do Congresso com o presidente no que diz respeito à reforma, se são temas que, de alguma forma, foram sancionados pelo voto pela população. Então, fulano de tal foi eleito, né, dizendo que ele ia fazer uma reforma da Previdência. Se isso é verdade, acho que a chance dessa pessoa conseguir emplacar uma reforma previdenciária é melhor do que a chance de uma pessoa que disse que não ia fazer nada daquilo e faz uma coisa diferente. Eu acho que, por exemplo, especificamente no caso do governo Dilma, né, que não foi só aquela, basicamente fez uma mudança, alienou, de uma certa medida, seu próprio partido, que em momento algum comprou aquela agenda, mas principalmente deixou a oposição lá dentro se criar. Acho que o Eduardo Cunha não teria se criado se não fosse essa dissonância, dizer que é entre o que o governo prometeu fazer e o que o governo de fato foi fazer uma vez que estava reeleito. Então eu acho que, enfim, é um risco que a gente corre. Então, quando eu vejo assim, as pessoas falam, não, independentemente de quem for eleito, a gente vai avançar com essas reformas porque elas são necessárias. Bom, assim, é uma visão, mas se ela fosse uma visão verdadeira, eu acho que em nenhum lugar do mundo ia ter problema, né? Porque, né, as pessoas, em alguma medida, iam. O problema se torna aparente e você vai lá e resolve. Tem momentos que a sociedade não consegue resolver o problema, né? Especificamente nesse caso, quer dizer, não é um problema técnico, no sentido de, será que a gente não consegue pensar em alternativas para a Previdência? Não, a gente consegue pensar num monte de alternativas para a Previdência. Nenhuma delas muito legal, assim, do ponto de vista para quem está na perspectiva de se aposentar hoje. Mas a gente consegue pensar. Conversa ali com o Fábio Jambiage, com o Taffer, com o Marcos Mendes, eles têm um monte de ideias inteligentes para frente. Então o problema não é a solução técnica, o problema é convencer a população, quer dizer, como é que você convence a sociedade que ela precisa fazer isso? E acho que só tem um jeito, tem que ir a público e falar, nós temos este problema, isso aqui vai acontecer se a gente não fizer nada. Obviamente tem todos os lobbies contrários, etc., para ficar só na questão da Previdência, mas tem qualquer coisa que você for discutir vai passar por isso. Agora, acho que a solução para isso é mais democracia, não menos, né? Porque acho que não tem como resolver esse problema fora de um quadro democrático e fora de alguma coisa que você leve à discussão popular. Bom, e se não apoiarem? Não apoiou, a gente não vai fazer as reformas e a gente vai viver com as consequências de não ter feito
as reformas. Assim, minha opinião, a opinião de muita gente boa, é que se nós não fizermos, a gente vai ter consequências muito ruins. Então, quem sabe, nesse processo a gente aprenda e aí, na próxima vez, a gente vai, tá bom, então, a gente precisa fazer o certo. Acho que é isso, quer dizer, a democracia tem todos os defeitos possíveis, mas eu acho que é o único regime que eu conheço que tem mecanismos de alguma maneira de autocorreção, mesmo que essa autocorreção não seja automática, ela não aconteça necessariamente, que ela não aconteça imediatamente, mas se você errar persistentemente de um lado, em algum momento as pessoas vão perceber. E para elas perceberem, elas vão começar a optar por algo diferente. Vai acontecer isso no Brasil? Eu não faço ideia, não sei dizer isso. Mas que vai acontecer eventualmente no Brasil? Eu acho que sim, se nós continuarmos dentro dos quadros de um regime democrático.